o e-mail jornalismo@tvprever.com.br. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo? Tudo em ordem. Estamos aqui com o Zap e o Sete Copa da Unimed, né? O Orlando e o Robertson. E nós sabemos a qualidade dos serviços da Unimed em Bauru. E uma coisa que se impôs, né, Robertson, é realmente o hospital seus, né? Que crescida e que prestígio que tem hoje na comunidade, né? Fala um pouquinho, ou você, ou Orlando, ou cada um pouco, sobre do funcionamento do hospital da Unimed em Bauru. Eu vou falar um pouquinho, depois o Orlando fala. Porque ele que cuida do funcionamento. Eu sei. Mas eu prefiro contar um pouquinho da história do Hospital Unimed Bauru. Isso foi uma ideia de alguns anos, muitos anos já, onde os médicos sentiram a necessidade de ter um local onde você pudesse fazer uma medicina com a qualidade que eles desejavam. Quer dizer, você poder ter o equipamento que você acha necessário, você ter a qualidade que você consegue imprimir. E isso é um projeto de longo prazo. Cada diretoria, cada médico que passou e trabalhou ali na gestão colocou um tijolinho para que aquele hospital ficasse cada dia melhor. E não é só o tijolo de parede, que é uma coisa fácil da gente ver. É um tijolo de aprendizado, é aprender a gerir uma estrutura desse tamanho, que hoje tem mais de 1.200 funcionários, sem contar os médicos, somente no Hospital Unimed Bauru. Tudo isso exige um investimento contínuo de qualidade, treinamento, e o resultado disso daí a gente vê. Quer dizer, eu acredito que o sucesso hoje da Unimed Bauru na região é fruto dessa qualidade. As pessoas compram o plano de saúde pela sua qualidade. Independente das outras qualidades que a Unimed tem, mas eu sou testemunha disso. Eu acho que o grande diferencial da Unimed Bauru é a qualidade do seu hospital. Isso não tem dúvida nenhuma. O que você acrescenta, Orlando? Bom, eu sou apaixonado pelo hospital. Eu já estou acompanhando o hospital há mais ou menos 12 anos e, parafraseando o nosso presidente, eu digo que o hospital, quando alguém compra o plano de saúde, é como você fosse no circo, é o elefante do circo. É verdade. Certo? Então, é ele que faz a pessoa comprar o plano de saúde. E graças a diretorias sucessivas que têm uma grande preocupação, inclusive o nosso presidente Robertson, o hospital está cada vez melhor, cada vez mais seguro. Então nós estamos agora tentando, chama-se ONA 3, é uma auditoria independente que vai fazer com que o hospital seja cada vez mais seguro. E é isso que o paciente espera. Fala sobre o centro de atendimento que a Unimed está abrindo no centro de Bauru. Essa é uma pergunta para o nosso presidente. Esse centro diagnóstico é o novo sonho da nossa cooperativa. A ideia é você criar um local onde o atendimento seja integrado. Hoje você vê pacientes que eles se deslocam em vários locais da cidade para fazer exames e conseguir seu atendimento. Principalmente para quem trabalha, para quem tem uma empresa, às vezes tem que perder emprego, perder o horário, faltar o dia de trabalho, porque você tem que se deslocar em pontos diferentes. A ideia era, se você tiver tudo isso num local só, você pode ter equipamentos de última geração, com autonomia para os médicos trabalhar nesses equipamentos com muita qualidade, e um local onde o paciente vai e consegue fazer tudo numa manhã. Pode fazer, por exemplo, um exame de imagem, colher exame de sangue, depois fazer um raio-x e um ecocardiograma, tudo no mesmo dia, já vai para casa com todos os exames feitos, e inclusive integrado ao prédio. São 2 módulos, é isso que precisa ficar muito claro. Tem um módulo de equipamentos, onde nós estamos investindo pesado em equipamentos de qualidade para que os nossos exames sejam os melhores possíveis. E ao lado tem um prédio de consultórios, onde vai ter uma quantidade grande de consultórios, mais de 100, e nós pretendemos colocar ali médicos o tempo todo para atendimento, e com isso minimizar o nosso problema de atendimento em pronto-socorro, fazendo com que as pessoas tenham um atendimento ambulatorial mais ágil. É isso, Orlando? Perfeito. Hoje, por exemplo, eu vou internar um paciente, eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, vou falar, olha, você precisa fazer um exame antes. Ele fala, doutor, deixa eu fazer o exame aqui na cidade. Com o centro diagnóstico, está resolvido esse problema. Ele vai para o centro diagnóstico, faz o exame e muitas vezes alguma consulta, eu falo, olha, você precisa passar pelo reumatologista, então já passa no próprio centro diagnóstico. Agora, a internação, não. A internação vai para o hospital. E a internação, hoje o paciente pede, fala, doutor, eu quero o Hospital Unimed.
Orlando, como é que estão as providências aí para o atendimento dessa infestação de gripe que parece-me que essa vez vai ser mais séria do que foi até agora? Nós temos um PA adulto e o PA infantil, são separados. Há alguns anos nós separamos o PA adulto do PA infantil e agora estão sendo feitas 2 salas de triagem, uma sala a mais para o PA adulto e uma sala a mais para o PA infantil, para atender justamente essa demanda. Então nós estamos preparados para isso. Além disso, as equipes estão em treinamento. Essa semana, inclusive, tem um curso de treinamento para funcionários e médicos focado no H1N1, para que a gente siga os protocolos científicos sem arrisca, tentando minimizar ao máximo qualquer interferência, aí, treinando mesmo a equipe para atender. Agora, é uma situação difícil, quando você tem explosões sazonais, epidêmicas, essas coisas, você tem que entender que não existem profissionais... Chegou mais cedo a gripe dessa vez, né, Roberto? E é difícil você conseguir profissionais para aumentar a escala, aumentar o número de pessoas atendendo. Não é assim tão simples. A gente faz o possível, estamos tentando o impossível para resolver esse problema de demanda. E tem clínicas particulares aí vacinando contra a gripe, mas a vacina nova não chegou ainda, né? A vacina nova, ela já está em alguns locais, mas eu não sei te dizer se essas clínicas particulares já têm essa vacina. É isso que eu queria saber. E é importante saber também, Duda, que isso não é todo mundo que tem que tomar essa vacina. Tem muito sensacionalismo em cima desse assunto. Por quê? Essa vacina é indicada para grupos de risco. Existem protocolos mostrando quem são as pessoas que têm que tomar essa vacina. Principalmente pacientes imunossuprimidos, idosos. Não é para os primeiros que tem que tomar? Depois vai vacinar todo mundo, não vai? Sim, mas você tem que focar na população de risco. Claro. Entendeu? Existe hoje uma preocupação, inclusive exagerada, de todo mundo querendo tomar essa vacina. E não é assim, não há prova científica de que você vai fazer bem para todo mundo. A prova é de que faz bem para aquela população. Em Bauru parece escolhida. Que nós temos um caso só, um ou dois casos até agora, né? 2 casos. 2 casos. 2 casos. Então, e parece-me que na rede pública elas chegam dia 15. Dia 15 vai estar aí já. 15 de abril agora chegam as vacinas. A gente trabalha coordenado com eles. Nós estamos seguindo junto com a Secretaria de Saúde todas as normas que eles estão explicando. Esse episódio da dengue, né? Isso daí aumentou muito o serviço para vocês também? Teve uma fase há 3 anos atrás, depois há 1 ano atrás, teve assim Bauru está um ano sim ou não, Isso. sim ou não, né? Então existe um aumento grande, nós adaptamos o hospital para esse aumento, depois houve uma queda, nós inclusive temos um contrato com os nossos infectologistas para o atendimento, inclusive no consultório. A pessoa passa uma vez pelo PA e depois ela já consegue uma consulta no consultório. E nós temos agora também o SOS, que a pessoa ela consegue marcar uma consulta rapidamente com o médico no próprio consultório, evitando o deslocamento até o nosso hospital. Isso funciona, paciente que está precisando de inclusive qualquer especialidade, tá? Eu estou falando especificamente de uma. O paciente está precisando de uma consulta, está com dificuldade de marcar, liga na Unimed que a gente providencia um médico que consegue atendê-lo o mais breve possível. E o SOS Consultório é um programa para estimular, inclusive entre os médicos, treinamentos, existe uma série de medidas de estímulos para que se abra a agenda para atendimentos breves. Os funcionários públicos municipais têm convênio com a Unimed, Bauru? Não, os funcionários da Câmara Municipal têm convênio, mas os outros têm convênio com outro plano de saúde. Não sei, eu não entendi bem essa pergunta aqui. Pois não. Quem faz, deixa eu ver quem faz. Jovair. O pronto-socorro infantil e adulto está localizado na zona rural, quase em Pederneiras. Deve ser o hospital que ele está falando. O atendimento é um SUS repaginado. Agora, nós do plano servidores municipais recebemos um pequeno reajuste de 25% e ainda pagamos consultas e exames. Com quem que é o convênio dos servidores municipais? É outra empresa? É um outro convênio, um convênio com uma outra empresa. Mas então não é da Unimed, ele está perguntando para vocês. A questão da localização do hospital, hoje, a facilidade para se chegar ao hospital e algumas outras áreas da cidade, eu perco 10 minutos para chegar no hospital saindo do centro da cidade. E às vezes você saindo
de algum bairro, você chega até mais rápido. Então, a questão da distância, eu acho que não tem mais... Bauru ficou uma cidade congestionada para andar dentro da cidade. Com certeza. Difícil para estacionar. Mas vamos ver a pergunta dele. Está na hora da Unimed baixar os lucros e pensar mais em nós. Mas não tem convênio. Os gastos em construções faraônicas poderiam ser repensados. Piedade é o que pedimos, não podemos ficar sem assistência. Desculpe pelo desabafo. Obrigado. Jovair. A construção no centro da cidade, como eu falei, ela está sendo feita e o Dr. Robertson deverá inaugurá-la brevemente, é justamente para desafogar o nosso PA. Mas hoje não existe praticamente reclamações quanto ao PA. Nós criamos um cargo de um médico que ele fica na retaguarda. Então o atendimento é feito rapidamente. Evidentemente, existem alguns horários de pico em que a pessoa poderá esperar um pouco, mas existe um código de cores em que a pessoa, se ela está tendo um problema mais sério, se ela está tendo um problema cardíaco, ou alguma coisa, um sangramento, um ferimento grande, ela é atendida imediatamente. Eu acho importante, Duda, assim, entender a crítica do usuário, eu respeito e a gente quer evoluir, é importante esse tipo de testemunho para que a gente evolua, mas a gente tem que lembrar de onde a gente partiu e de onde a gente está e de onde a gente quer chegar. Nosso objetivo sempre é fazer um hospital melhor, um hospital que todo mundo goste. Tá? Trabalhamos muito para isso, esse todo é o nosso esforço. E o centro diagnóstico está sendo construído exatamente para desafogar o atendimento ambulatorial, porque a maioria das pessoas que procuram o PA não o faz apenas porque está em emergência médica. Quando a gente avalia o motivo da procura, muitas vezes é porque não conseguiu um atendimento breve. Ele poderia ser atendido em 1 ou 2 dias no médico ambulatorialmente, mas ele vai no PA porque é difícil marcar a consulta. Então, tendo esse prédio que vai desafogar essas consultas, vai diminuir a demanda do PA. Então, um problema vai resolver o outro. Isso é muito importante deixar claro. O certo era, pela facilidade de ser atendido no PA, às vezes o cara corre no PA de vez de procurar a consulta médica, né? Com certeza. Às vezes eu converso com um paciente e esse paciente fala o seguinte: doutor, eu passei 4 vezes no PA e passei por 4 médicos diferentes. Eu falei, então, se o senhor procurar o seu, mas o senhor tem que decidir ter um médico. E esse médico vai te acompanhar, vai conhecer seus exames, vai conhecer os seus sintomas, fica melhor, fica mais seguro. Mas realmente é o que você disse, é uma facilidade. Eu vou até o PA e já sou atendido. Lá tem alguém lá. Concordo. É igual plantão de dúvidas de escola. Nós no Prevê a gente tem os plantões para tirar dúvida. Certo. Então você procura atender o aluno que tem dificuldade, né? Ele vai lá, tem os professores lá, ele leva a dúvida dele, resolve e vai embora. Como no pronto-socorro, você vai, faz atendimento de emergência, depois você vai o atendimento médico. E no fim, quem acaba indo no plantão de dúvidas são os alunos bons. Os que têm que ir não vão. Não vão. Entendeu? Mas é bem por aí, né? O bom vai lá e não tem dúvida. Não precisaria. Né? Claro que reforça, claro, e etc. Mas o Pedro Valentim acode a gente aqui. Ele fala, professor Duda e médicos convidados, o plano que atende os servidores municipais é o São Lucas. Nós não quisemos falar o nome dele, mas o Pedro falou agora, nós temos que ler, né? E realmente, eu não entendi a pergunta do Jovair, viu, Jovair? Você quer modificar a pergunta? Porque os servidores municipais são atendidos por um outro plano que não é o da Unimed, né? E aqui na TV Prevê, sinceramente, nós não temos recebido já há anos reclamação do atendimento do pronto-socorro da Unimed, né? Porque ele compara o atendimento com o do SUS, meu Deus do céu, né? Claro, por mais que se esforce o SUS, por mais que o SUS é uma coisa maravilhosa que atende a população, mas não tem nem comparação, pelo amor de Deus, né, Jovair? Você pode até retificar a pergunta se eu entendi errado. O Rafael do Meridota. Lá no Meridota vocês têm bastante gente também ou não? Tem Meridota, muitos pacientes. Tem 40 mil habitantes o Meridota. É uma nova cidade. Maior que Pederneiras. E outro dia eu fui no Meridota, realmente está progredindo demais. Coisa de louco. E o Rafael manda lá. Quando você chega lá, fala que você é amigo do Rafael, os negros obedecem. Não, pelo amor de Deus. Olha lá.
Professor Duda, oportunidade para agradecer imensamente a Unimed pela formação de minhas filhas, hoje nutricionista e jornalista. Ah, Rafael. E cantoras também, né, Rafael? Você está esquecendo de falar. Só porque elas cantam melhor que você esconde isso. Por conta de um projeto social na Vila São Paulo, coordenada pela professora Regina Damiati. Vocês fizeram a diferença na vida das minhas filhas e na formação de outras crianças. Com uma maestrina que se apresenta em piano no exterior. A homenagem da Câmara Municipal foi a pedido meu. Obrigado, é muito pouco. Parabéns, Unimed. Obrigado. Obrigado. Que projeto é esse? Quer falar, presidente? Nós temos vários projetos sociais, a gente não costuma, esse é um coral especificamente, o Coral Unimed, mas a gente não costuma divulgar muito esses projetos, porque o nosso objetivo realmente é ajudar, fazer uma participação social na cidade, ajudar, o objetivo aí não é marketing, então a gente não divulga muito, mas a gente ajuda creches, a gente ajuda em cursos de informática para crianças, a gente participa de uma série de instituições que ajudam pessoas carentes. A Unimed ajuda essas instituições e isso a gente sempre deixa... E não é gostoso ouvir? É muito bacana. Uma pessoa do nível de um Rafael falando isso daí? É muito bacana. E a gente vê que a gente está ajudando a comunidade e isso retorna para a gente, porque Bauru fica um lugar melhor para todo mundo. Mas não tenha dúvida, eu acho que isso... Quem é uma força viva na cidade tem que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Essas são as coisas sólidas que geram frutos. Eu não deixei o Orlando falar, mas ele ampliou bastante esses projetos. Tem vários aí que foram acrescentados pela pessoa dele. Obrigado. A Maria Luísa da Bela Vista, ela fala: fui este ano 2 vezes na Unimed e fiquei encantada com o tratamento, a limpeza e o estacionamento que foi feito. Estão de parabéns. Obrigado. Hoje só está gente elogiando, é gente que vai criticar e acha algum defeito aí, senão... Eu posso comentar uma coisa Claro. sobre isso? Quando eu assumi a presidência da Unimed, tinha um campo de futebol. Com Pedrisco. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, porque as pessoas ficavam procurando lugar para estacionar. Aí eu, com o apoio da diretoria, nós falamos, não, nós vamos transformar esse campo de futebol no estacionamento. E foi o que aconteceu. Então hoje nós temos muitas vagas, mesmo assim nós vamos ampliar mais um pouco ainda com a autorização da diretoria. Então justamente para dar uma qualidade, para dar um conforto para o nosso usuário, para o nosso cliente. Você sabe que há uns 2 anos atrás eu precisei do pronto-socorro da Unimed. Tem uma coisa meia cômica. Eu tenho uma calopsita que mora solta na casa, está lá até hoje. O único dia que ela fez, ela me sai na rua, sai voando baixinho, e eu estava de pijama e de chinelo de dedo. Fui correr atrás da calopsita, né? E a rua da minha casa ela tem um declivezinho, tropeço, Orlando, e cai. E eu tenho bursite na mão esquerda, então não tinha jeito de usar a mão. O celular estava na outra mão, então eu caio de cabeça no asfalto. Mas de cabeça, olha, bati tudo isso aqui, mas o que saiu de sangue foi uma coisa anormal. Então fui correndo para o hospital da Unimed, foi um atendimento maravilhoso. E também o nego achava que eu estava morrendo, eu pensava que ele deve ter levado um tiro, tanto sangue saiu. Essas coisas, sai muito sangue dessa região, né? Sai, é muito vascularidade. E a hora que eu cheguei, o pessoal da Unimed correu: professor, o que foi, né? O que foi? Eu falei: vocês não viram o outro. O que eu fiz com o outro? O que eu fiz com o outro? Eu posso fazer um comentário, professor? Claro. Vocês veem que o professor se machucou, ele se destruiu, mas o celular estava incólume, intacto. Celular e a mão esquerda. Quem vier bater em mim é covardia, porque eu sou eu tinha que ter operado isso aqui há 30 anos atrás. Não operei, no fim, atrofiou meu braço esquerdo. Então não tenho. Com o que eu vou escorar? Eu não tenho o braço esquerdo e o direito celular, fui de cabeça no chão, né? Inteligente. Gente inteligente é isso. Olha o professor Helvas aqui, ó.
Quero parabenizar e entrevistar o professor Duda. Recentemente eu fiz um tratamento de um câncer aí no hospital da Unimed, onde fui muito bem atendido pelo pessoal da quimioterapia. Realmente o atendimento nesse setor é muito positivo, visto que as pessoas que procuram esse serviço já se encontram com baixa autoestima. Já inaugurou ou quando vai inaugurar o serviço de radioterapia? Quero dar minha disposição caso vocês precisem de algum depoimento sobre o tratamento que eu tive na quimioterapia na Unimed de Bauru. O Relvas deu aula para você quando você fez o Relvas foi meu professor, eu não esqueço, Anterígio, né? Tinha uma musiquinha que ele cantava, eu não esqueço, nunca mais vou esquecer isso aí. Ele já estava comigo, o Relvas, quando você foi aluno. Que beleza. Inesquecível as aulas do Relvas. Tudo de bom, professor. Mas até hoje, viu? É um professor que... O Prevê tem uma meia dúzia de professores antigos que é um orgulho para casa. Então, às vezes, você segura a pessoa, está lá 40 anos na escola, 30 anos na escola, né? E alguns te falam todo dia, você viu como você fez bem em me manter tanto tempo na tua escola? O Relvas é um deles, é uma pessoa ímpar, maravilhosa, um motivador de aluno. Palestrante. É a principal função do professor. Porque um aluno motivado, ele nem sabe aonde que ele aprendeu. Se foi na escola, se foi com o professor motiva e o resto fala. Mas que resposta você dá para o Relvas aí, Orlando? Posso dar? Bom, primeiro eu quero agradecer ao professor Relvas e dizer que realmente a quimioterapia no Hospital Unimed, ela é um oásis. Eu posso dizer com tranquilidade que ela é uma das melhores quimioterapias do mundo. Então, e não é exagero, os enfermeiros, os funcionários, a médica que cuida da quimioterapia, eles são assim apaixonados pelo que eles fazem. Eles adoram e os pacientes, não é só o professor, todos os pacientes elogiam, porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem amparados. Inauguração. A radioterapia deve inaugurar em breve. A radioterapia, beleza. Você quer falar disso aí, Orlando? Acho que... Posso falar. A radioterapia, o prédio está pronto e deverá ser inaugurado no próximo mês. O prédio já está pronto há praticamente 6 meses, mas como tem uma característica de radiação, existem muitos obstáculos até a liberação para o funcionamento da radioterapia. Mas o prédio está pronto. E ainda falando da quimioterapia, começará a ser construído, ainda na gestão do Dr. Robertson, um prédio novo da quimioterapia ao lado da radioterapia, facilitando para o nosso usuário a vida dele, porque ele às vezes tem que fazer radioterapia e quimioterapia. Ele já faz já passa para o outro prédio ao lado e já resolve o problema dele. Assim que terminar a construção do centro diagnóstico, o primeiro projeto de ampliação do hospital, que vai entrar na lista de prioridades, é a construção de uma nova ala de quimioterapia ao lado da radioterapia recém-construída. Deve ser esse ano. Fala sobre as cirurgias mais complexas ou complicadas que vocês realizam no hospital daqui. Praticamente nós fazemos todo tipo de cirurgia. Cirurgia cardíaca, cirurgia de coluna, cirurgia bariátrica, o que você pensar, cirurgias da neurocirurgia. Nós temos a hemodinâmica com 2 aparelhos, era um aparelho, agora são 2 aparelhos para fazer implementação de stent. Então, o nosso hospital hoje ele consegue realizar cirurgias de altíssima complexidade, com bastante segurança. Sabe, Duda, esse aparelho de hemodinâmica, ele é uma das coisas que mostra a filosofia da empresa hoje. Quando a gente comprou é porque precisava de um aparelho novo para fazer cateterismo cardíaco. Foi feito um investimento para comprar o melhor aparelho, o aparelho mais moderno desse tipo que existia no mercado. Trouxemos esse aparelho para Bauru, um deles. O resultado disso é que isso atraiu os bons médicos. Os bons médicos souberam, poxa, tem aquele aparelho bom lá no Hospital da Unimed. Vieram bons médicos.
E olha o efeito colateral imprevisto, quer dizer, um médico especialista em aneurisma cerebral, uma coisa que nós não tínhamos em Bauru, tratamento com essas molinhas para aneurisma cerebral, ao saber desse aparelho em Bauru, que permite a realização desse procedimento, os outros não permitiam, ele veio morar em Bauru e trouxe esse conhecimento, e agora, hoje no Hospital Unimed, nós somos acho que o único da região capaz de fazer esse tipo de procedimento. Orlando, nesses projetos da Unimed, além desse centro de atendimento, onde vai ser no centro da cidade? Que lugar que vai ser? Na rua Agenor Meira, esquina com a rua 15 de novembro. Na Agenor, na esquina? Onde era a antiga sede da Unimed. Tá. Pertinho da Beneficência Portuguesa. Uma quadra, praticamente, da Beneficência. Entre os projetos da Unimed, tem mais alguma coisa que está no projeto, em termos de evolução, de atendimento dessa clientela? Temos. Uma das coisas que todo mundo reclamava, pelo menos várias pessoas reclamavam, era a questão do parto humanizado. Então vai ser inaugurado no próximo mês uma sala de parto adequado, que tem uma banheira, que tem um controle de luminosidade e ela fica integrada ao centro cirúrgico. Então o paciente ele vai fazer um parto humanizado na banheira, por exemplo, a paciente vai ter o marido ao lado, tem a doula, tem o médico que ela escolheu e ela tem toda a segurança, porque está acoplado ao centro cirúrgico. Você sabe que pode haver, às vezes, alguma complicação, mesmo num parto normal. Então, esse parto pode se complicar. Complicou, tiver algum problema, já está dentro do centro cirúrgico. Vai inaugurar ainda esse mês. Esse mês? Se o Dr. Robertson autorizar. Claro. Sim, tem que soltar o dinheiro, né? Quem cuida do dinheiro é ele. O dinheiro já foi, mas não ficou pronto ainda. Cuida do dinheiro é ele. O Jovair voltou aqui. Opa. Jovair, vamos lá. Eu fiz uma pergunta a respeito do plano de saúde da Unimed com os funcionários públicos. Não é com o sindicato, então, acho que ele quer dizer. E o senhor disse que não existe. Mas eu queria dizer que o convênio da Associação dos Funcionários Públicos Municipais, da associação, o reajuste foi de 25%. O que o senhor acha sobre este assunto? Deixa eu responder, senhor. Eu entendo a sua colocação, eu também não quero reajuste de 25% na gasolina, eu não quero que a energia elétrica suba 30%, eu não quero que o dólar suba 70%, que foi o que aconteceu nos últimos 2 anos. Tudo isso são insumos que o hospital utiliza. Então, quando a gente não quer dar aumento para plano nenhum. O aumento ele é calculado em cima de uma coisa um pouco complexa, que é chamada sinistralidade, baseado no tanto que foi utilizado e no tanto que foi gasto por essa população que tem esse plano. Tá? Então, assim, como a gente teve uma explosão inflacionária, principalmente no segundo semestre do ano passado, no finzinho do ano passado, isso teve muito impacto para a empresa que trabalha com medicamentos, insumos, é tudo dolarizado. Então, quando o dólar sobe, né, não é que nem dizem por aí que vai atrapalhar só a viagem para Miami, não. Atrapalha também o preço do seu plano de saúde. Então, a gente sente muito que isso aconteça, trabalhamos para isso não acontecer, eu compreendo a sua situação e sofro junto com você, porque o meu plano de saúde também subiu esse tanto aí. O Júnior da Vila Universitária. É interessante essa pergunta do Júnior, porque eu acho que uma das únicas coisas que eu vejo, às vezes, crítica para a Unimed, é médicos que é difícil marcar consulta, embora sempre tem médico disponível. Mas vamos ver como é que o Zap e o Sete Copa respondem essa pergunta. O Júnior fala assim: gostaria de saber dos dirigentes da Unimed de médicos que pedem meses para agendar uma consulta pelo convênio e pelo particular marcam no mesmo dia. Isso existe. Posso falar? Pode. Bom, deixa eu explicar um pouquinho o que é esse problema. Tem 2 lados essa história. O médico que tem o consultório cheio, lotado, e que atende Unimed sem nenhum tipo de agenda diferente, ele está fazendo o melhor que ele pode fazer. E às vezes ele abre um horário extra para atender um paciente que é pago em particular. Eu não vejo nada errado nisso. Né? Se ele está abrindo um horário extra, além da agenda, está ficando até mais tarde, está atendendo fora de horário. Agora, o problema todo existe, você falou, Edu, eu concordo, a gente combate esse tipo de comportamento, eu não faço isso, eu não diferencio. E o que a gente pode responder para essas pessoas? Isso está errado. Tá? Quem tiver dificuldade de marcar uma consulta, liga na Unimed Bauru e nós vamos entrar em contato e providenciar.
Talvez a gente não consiga com aquele médico que você quer por questão de agenda. Mas a gente vai conseguir um médico dessa especialidade que você precisa. Nós vamos providenciar o atendimento para você. Para melhorar isso também, Duda, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, quando eu cheguei em Bauru, a realidade da medicina, quando eu voltei para Bauru, porque eu sou bauruense, né, quando eu voltei para Bauru, a realidade da medicina era de um jeito, ela foi mudando ao longo desses anos. Foi muito difícil para mim ter acesso à cooperativa quando eu cheguei em Bauru. Hoje, se o médico tiver qualificação técnica adequada, ele entra sem nenhum tipo de seleção maior. O médico hoje, nós tivemos nos últimos 4 anos um aumento de 350 médicos em Bauru. Na Unimed de Bauru? Foi de 400 e poucos médicos, hoje nós temos 750 médicos cooperados e estamos de portas abertas para receber bons médicos para trabalhar com a gente. Então, a gente quer resolver esse problema. Não sei se eu respondi adequadamente, mas dizer que a gente não concorda de nenhuma maneira com agendas que não sigam as regras do negócio e que a gente pede que o paciente que tiver qualquer problema dessa natureza entre em contato com a cooperativa que nós vamos resolver. Respondeu bem? Respondeu bem. Nós somos 740 médicos. Outro dia um paciente reclamou que ele queria uma consulta com especialista em joelho, o doutor tal. Falei, olha, o doutor tal não dá, mas nós temos mais 7 especialistas na área. Pode ser um outro especialista. Então, como o Dr. Roberts falou, se o paciente reclama, ele vai até a Unimed, ou telefona para a Unimed, a assistente social vai tentar localizar um outro médico que possa atendê-lo. Às vezes não consegue no mesmo dia, mas na semana sim. Mas na emergência, na certeza, se consegue, né? Com certeza. Vai até, se for uma emergência, vai até o PA, tanto o PA adulto quanto o PA infantil, e ele vai ser atendido, sem dúvida. Acho que isso é uma coisa que é importante ressaltar, Duda. Eu posso afirmar para você categoricamente que nós somos provavelmente o único hospital que tem uma escala de plantão de cobertura de especialistas com mais de 24 especialidades. Você não vai achar na região um hospital assim, com todos esses especialistas à disposição para serem chamados em caso de necessidade no hospital. Quer ver uma coisa? Eu até sei por quê, né? Não dá para comparar hoje o tempo de uma consulta de um psiquiatra com de qualquer outro médico. Exatamente. Psiquiatra, se chegar lá e falar para o nego, vai embora, você está falando, você está louco já, então não vou nem te atender. Agora, a grande maioria dos psiquiatras de Bauru não atendem pela Unimed. E eu sei o motivo, porque uma consulta de um psiquiatra é no mínimo o dobro do tempo de uma consulta de qualquer outro médico. Claro, tem outras especialidades aí. Não tem uma maneira, às vezes, de remunerar melhor o psiquiatra para que esses grandes psiquiatras de Bauru pertençam à Unimed? Tem, Duda. A gente entende esses problemas de tabela. As tabelas não foram feitas por nós, a gente segue as regras do sistema, regras que são criadas pela Associação Médica Brasileira. A gente cumpre à risca as normas da tabela CBHPM, então não somos nós. Agora, o que a gente pode fazer para minimizar esse problema e trazer mais médicos para a parceria? Volto a falar do nosso centro diagnóstico. Lá vão ter 5 ou talvez 8, dependendo da demanda, a sala tem, para psiquiatras. Salas feitas para atendimento psiquiátrico, onde nós vamos dar para o psiquiatra um consultório para ele, livre de despesas, para ele atender. Então, ele não vai ter gastos que ele teria numa clínica normal, ele vai poder atender lá. E com isso a gente consegue, de uma maneira indireta, remunerar melhor. Assim que o prédio estiver inaugurado, a gente deve inaugurar então no fim de julho, começo de agosto. Já tem uma bola de experiência aí aguardando já. Com certeza. É uma pergunta estranha aqui. O Renato do Samambaia poderia falar do projeto do Jurandir Bueno Filho? Se você responde. Não, o hospital, ele é um projeto do arquiteto Jurandir Bueno Filho. Tudo que é bonito em Bauru é dele, né? Com a ajuda, inclusive, do Dionísio Eduardo, que é um outro arquiteto. Claro. Mas é interessante o projeto, porque outro dia eu estava com uma paciente de Presidente Prudente. Ela falou, doutor Orlando, não parece que eu estou no hospital, porque tem área verde para um lado, área verde para o outro. Então, realmente, sai daquela... Você entrar no hospital, um hospital escuro, um hospital triste. Nosso hospital é um hospital iluminado, um hospital alegre. E isso a gente deve muito ao arquiteto Jurandir Bueno. Bauru deve muito para o Jurandir. O Jurandir era para morrer com 150 anos, não era na idade que morreu. Era uma pessoa excepcional. E foi nosso professor também no Prevê, viu? O Jurandir.
Sabe como é que ele dava aula no Prevê? Da turma de arquitetura, ele dava linguagem arquitetônica, ele dava aula na rua. Ele catava os alunos de linguagem arquitetônica e ia a pé para o centro de Bauru, dava aula no jardim, entendeu? Ele colaborou vários anos com o Prevê Objetivo. Depois, quando a Unip veio para cá, eu que levei o Jurandir para a Unip e ele ajudou muito a montar a arquitetura da Unip também. E era um amigo do coração, era uma pessoa só generosidade. Quanta coisa boa fez por Bauru. O Pedro Valentim volta aqui, ele já prestou um serviço para nós, agora ele tem direito de cobrar também. Qual é a avaliação de vocês sobre a declaração do presidente de Unimed de Bauru defendendo a médica que negou atendimento a uma criança porque a mãe é petista? Eu agradeço que você fez essa pergunta, porque eu vou ter pela primeira vez a oportunidade de me manifestar sobre esse assunto. Eu jamais fiz qualquer declaração de apoio à médica nesse contexto que está sendo dito. Eu estava numa página privada, fechada, comentando alguma coisa com meus amigos de uma postagem, de uma charge. Posso não ter me expressado bem ali, mas isso foi retirado do contexto, foi colocado num blog que eu desconheço e, de repente, virou presidente da Unimed de Bauru declara. Eu não fiz essa declaração, sinto muito se isso ofendeu alguém, eu não compactuo com nenhuma forma de discriminação, atendo todos os meus pacientes com o maior carinho possível. Me deixou muito triste toda essa história, porque ninguém gosta de estar envolvido numa situação dessa, e eu considero assim que essa é a minha declaração final sobre esse assunto. Eu não concordo com nenhuma forma de discriminação. Claro. As pessoas são livres para ser filiadas a qualquer tipo de partido. Isso é verdade, isso é verdade. E até quando me contaram que você tinha defendido, eu não vi defesa nenhuma sua, eu até admito, falei, eu não acredito que o Robertson tenha feito uma coisa dessa. Pode ter feito até algum comentário. Eu, inclusive, a minha opinião dei aqui na TV, eu falei, deixar de atender porque é do PT está errado, e ter que atender porque é do PT também está errado. Vamos deixar a política fora do consultório. Fica fora do consultório, né? Que fique assim. Não tenha dúvida. O Fernando Tibúrcio que faz essa pergunta. Sei que no hospital da Unimed vocês fazem o tratamento da água. Quero saber o que é isso. Gostaria de saber se este novo local no centro tem algum sistema parecido. Vocês têm algum projeto para o recurso de água? Também gostaria de saber se vocês têm interesse em montar uma usina solar no telhado nesta unidade nova. O Tibúrcio mexe com energia alternativa, viu? É um cientista respeitável aqui, Bauru. Vou responder. Tá bom, o Tibúrcio, a gente tem muito interesse em sustentabilidade, em energia renovável. O hospital faz tratamento de esgoto, a gente reaproveita, utiliza água de reuso para jardins, para irrigação. Então a gente tem total interesse nisso. Procure a gente para discutir com a gente esses projetos, que a empresa ela tem uma visão social e ela tem uma visão ambiental. E é sempre muito bem-vindo esse tipo de ideia. Por favor, procura a gente. Eu vou até ampliar. Tibúrcio, me procura também. Quem sabe a gente pode fazer alguma coisa na escola também, porque eu já não aguento mais pagar 25 contos de energia elétrica por mês só no Prevê Objetivo de Bauru. É um absurdo onde foi parar. Procura, se você puder ajudar a gente também com o projeto aí, nós estamos aí para ser cliente seu. Viu? Posso falar uma coisinha para o Claro. Tibúrcio? Tibúrcio, no hospital, claro, se o presidente me autorizar, nós temos uma ideia de fazer uma cobertura no estacionamento. O estacionamento era um campo de futebol, então ele é imenso. E toda essa cobertura terá painéis solares. Deixa eu complementar, então, já que nós estamos falando de um projeto. A gente tem problemas, a gente gosta desse tipo de ideia, mas é lógico, a gente precisa ter recursos para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, o que a gente está procurando, a gente já teve pessoas que apresentaram esse tipo de projeto para a gente, é um parceiro. Então, já que eu estou aqui tendo esse momento, se alguém quer fazer uma parceria na área de geração de energia no hospital, procure a gente. Isso aí. Beleza. E aí, porque se o Prevê gasta 25, porque o Prevê é muito ar-condicionado, 25 mil reais por mês de energia elétrica, só aqui no centro de Bauru, quanto que a Unimed gasta? Pode falar ou não? Você sabe que, todo o nosso hospital, todo ele é climatizado. Então você imagina o nosso gasto. Vocês devem gastar o quê? O dobro do que eu gasto?
Acho que mais, Duda. Eu não sei te falar, porque os nossos equipamentos consomem muito. Eu não tenho o mesmo número, senão eu te falaria. Os equipamentos médicos são... Há uns anos atrás eu gastava 5, rapaz. De repente foi para 25. O aumento do custo da energia impacta muito. Vou citar um exemplo para você. O oxigênio é basicamente energia. Você é professor de química, você sabe. Então vocês gastam mais que eu dou. Isso. Só o oxigênio aumentou 58% o custo para a gente esse ano e é quase tudo eletricidade. Bom, tá aí. Os meus telespectadores estão muito bonzinhos. Ninguém apertou os 2 dirigentes máximos da Unimed aqui, né? E numa entrevista que eu chamo de bastante produtiva e bastante importante para a nossa cidade. Doutor Orlando, o que o senhor gostaria de falar mais para os seus clientes ou para a população de Bauru? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, a oportunidade de vir ao teu programa. O seu programa tem uma cobertura muito grande. Uma vez eu vim aqui para fazer uma entrevista e pessoas de Lençóis, pessoas de Borebi, é impressionante como as pessoas veem o teu programa. Então quero agradecer a oportunidade. Obrigado, Orlando. E dizer que no hospital eu estou às ordens para receber elogios, mas também para receber críticas. E todas as críticas a gente responde e tenta solucionar. Evidentemente existem coisas mais difíceis, mas não existem coisas impossíveis. Obrigado. Dr. Robertson, o que você gostaria de falar para o... Duda, eu agradeço mais uma oportunidade de estar aqui conversar com vocês. Agradeço mais que isso, né, o meu professor, que sempre nutro profunda admiração e lembro, assim, tenho muito orgulho de ser bauruense. O Robertson foi nosso aluno na época que eu era do tablado ainda, viu? Eu tive aula com o Duda. E assim, eu tenho muito orgulho de ser bauruense, de trazer de volta para a nossa cidade o que eu consegui aprender nesses anos de estudo, depois que eu saí, fui estudar fora, trazer para Bauru tudo que a gente pode fazer para ajudar a cidade. Então, o trabalho é árduo, o nosso país tem tudo por ser construído ainda, tá? Então, a gente faz isso de coração mesmo, a gente trabalha com muita vontade. Deixa eu fazer uma perguntinha para Orlando, uma última perguntinha. Há uns 2, 3 anos atrás, aí correu o boato que você ia ser candidato a prefeito em Bauru. Depois você tirou o time de campo. O que aconteceu, Orlando? Eu fui olhar a estrutura da cidade. Eu fui nas UPAs, eu fui na Endurb, eu fui em vários locais, conversei com as pessoas, fui nos bairros e eu percebi que é uma tarefa acima da minha competência. Então eu acho que, dentro da minha humildade aqui, eu prefiro continuar atuando no hospital, onde eu tenho uma diretoria que realmente me apoia, tenho um apoio total do Dr. Robertson, dos diretores, então eu consigo realizar no hospital. Eu tive a impressão que na cidade eu não teria esse apoio, seria muito difícil até para a minha saúde. E essa imagem linda que está o político no Brasil hoje também. Mas eu tenho no meu coração assim que foi uma oportunidade que eu perdi. Mas ao mesmo tempo eu conversei com a minha família, conversei com meus amigos, e achei melhor. Mas se Deus quiser, o Brasil vai sair dessa. Ele é maior do que tudo esses ladrão que estão aí, e tudo quanto é partido está cheio de ladrão. Mas eu tenho certeza que o Brasil vai se recuperar. É um povo generoso, trabalhador, tem que parar de ser passivo do jeito que é, e eu acredito que a gente vai caminhar para uma situação melhor. Não sei vocês, Robertson, o que você vê em termos de futuro para o Brasil? Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, tem um futuro brilhante pela frente. O que nós estamos vendo agora, Duda, nessa crise que a gente está passando, política, moral, ética, é ruim, mas também é bom, porque nós estamos vendo uma nova geração aí de promotores, Ministério Público, uma gente que quer consertar tudo que a gente acha que está errado. E isso para mim é uma esperança. Eu vejo com muita esperança o futuro do Brasil nesse momento. E o senhor, Orlando? Eu também acredito no nosso país. Às vezes a gente sai, é importante você sair um pouquinho para você sentir saudade. E realmente é um país, ele tem tudo para dar certo. Basta um pouquinho. Se os políticos às vezes não atrapalhassem, o país andaria melhor. Tudo. Se não tivesse tanto ladrão, não estava feito, viu? Agora eu falo assim para você. Você falou nos promotores, trabalho dos juízes. Eles já conseguiram repatriar 5 bilhões do dinheiro roubado da Petrobras. Segundo o cálculo, foram desviados 52 bilhões. 10% já voltou para o Brasil, já está no Brasil. Ótimo.
Bom, eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Presente. Tchau.